Você está prestes a conhecer uma das histórias mais extraordinárias de fé e restauração que já aconteceu em nossa região. É sobre uma jovem grávida que perdeu completamente a memória e acabou pedindo esmolas na porta de uma igreja, sem saber que possuía uma fortuna de milhões de reais. Mas esta não é apenas uma história sobre dinheiro perdido e encontrado. É sobre como Deus usa as situações mais desesperadoras para revelar seu amor incondicional e sua justiça perfeita. O que você não imagina é que por trás dessa amnésia havia uma trama cruel de ganância familiar, traição e tentativa de assassinato. E o que aconteceu quando a verdade veio à tona vai te mostrar que, às vezes, Deus permite que percamos tudo para descobrirmos quem realmente somos. A transformação que aconteceu na vida dessa jovem chamada Gabrieli vai te fazer repensar completamente o que significa verdadeira riqueza. Prepare seu coração, porque esta jornada de 12 capítulos vai te levar desde o abandono total até a restauração mais impressionante que você já viu. Você não vai acreditar no que Deus fez através da fé simples de uma mulher que só tinha Ele para se agarrar. E o final desta história vai te deixar sem palavras sobre o poder transformador do perdão e do amor incondicional. A descoberta que um padre fez sobre o passado dessa jovem virou tudo de cabeça para baixo, e o que ela decidiu fazer quando recuperou sua memória e sua fortuna vai te ensinar lições eternas sobre o que realmente importa na vida. Esta é uma daquelas histórias que começam no final e terminam no começo. Uma história que vai te mostrar como Deus escreve os milagres mais extraordinários através das situações que parecem mais desesperadoras. Deixe-me contar sobre Gabrieli, uma jovem que chegou às escadarias da Igreja do Sagrado Coração, carregando muito mais do que apenas uma gravidez avançada. Ela carregava um mistério que mudaria a vida de todos ao seu redor. Era uma manhã fria de inverno, quando ela apareceu pela primeira vez. Os primeiros fiéis que chegaram para a missa das 7 encontraram uma jovem de aproximadamente 22 anos, grávida de uns 8 meses, sentada nos degraus de mármore da entrada principal. Suas roupas eram simples e gastas, seus cabelos desalinhados pelo vento, mas havia algo em seus olhos que chamava a atenção, uma serenidade inexplicável, misturada com uma profunda tristeza. "Com licença, senhorita, a igreja ainda não abriu", disse Dona Maria, uma das fiéis mais antigas da paróquia. A jovem levantou os olhos verdes como o mar, mas vazios como se estivessem olhando para um lugar muito distante. "Eu sei", ela respondeu com uma voz suave. "Estou apenas esperando." Quando Dona Maria perguntou esperando o quê, a resposta veio em um sussurro. "Não sei ao certo. Acho que estou esperando lembrar." Aquela resposta estranha ficou na mente de Dona Maria durante toda a missa. Quando saiu, 2 horas depois, a jovem ainda estava lá, na mesma posição, com uma mão sobre a barriga proeminente e outra estendida discretamente para quem passava. Não havia desespero em seu gesto, nem insistência. Era como se ela simplesmente estivesse ali, aguardando que algo ou alguém aparecesse para explicar quem ela era. Padre Paulo Henrique da Silva tinha 58 anos e 3 décadas de sacerdócio. Havia visto muitas situações difíceis em sua carreira, mas quando avistou aquela jovem grávida nos degraus de sua igreja, algo em seu coração pastoral se moveu de uma forma diferente. Não era apenas compaixão, era como se uma voz interior sussurrasse que aquela situação era muito mais complexa do que aparentava. Durante os primeiros dias, ele apenas observou de longe. A jovem tinha uma rotina. Chegava sempre antes do amanhecer, sentava-se no mesmo degrau, o terceiro da escadaria, sempre do lado esquerdo, e ficava ali até o entardecer. Nunca entrava na igreja durante as missas, mas sempre que as portas se abriam para a primeira oração matinal, ela se inclinava ligeiramente, como se estivesse participando da oração mesmo estando do lado de fora. O que mais intrigava Padre Paulo era sua postura. Ele havia visto muitas pessoas em situação de rua ao longo dos anos, e havia algo diferente nela. Não havia vergonha em seu rosto, nem desespero. Havia uma dignidade natural, como se estar ali fosse uma escolha consciente e não uma imposição da vida. Quando alguém colocava uma moeda ou uma nota em sua mão, ela sempre agradecia olhando nos olhos da pessoa e dizendo "Deus te abençoe", com uma sinceridade que tocava profundamente quem a ouvia. Foi no 5º dia que Padre Paulo percebeu outro detalhe que o deixou ainda mais intrigado. A jovem não parecia saber lidar com dinheiro. Quando recebia moedas, ela as olhava por um longo tempo,
como se estivesse tentando lembrar o que fazer com elas. Certa vez, ele a viu receber uma nota de R$ 20 e perguntar para a pessoa que havia dado: "Isso é muito? Posso comprar comida para o bebê com isso?" A pergunta era feita com uma inocência genuína, como se ela não tivesse noção do valor das coisas. Durante essas primeiras observações, Padre Paulo também notou que ela conversava sozinha constantemente. Não era o tipo de conversa desconectada da realidade que às vezes vemos em pessoas com problemas mentais. Eram conversas dirigidas, como se ela estivesse falando com alguém específico. Ele conseguia captar algumas palavras quando passava perto. "Por favor, me ajude a lembrar. Proteja meu bebê. Mostre-me o caminho." Eram orações. A jovem estava constantemente orando. No sexto dia, algo tocou profundamente o coração do padre. Era um domingo chuvoso, e poucas pessoas compareceram à primeira missa. Quando ele saiu para trancar a igreja após o serviço, encontrou a jovem encharcada, tremendo de frio, mas ainda sentada no mesmo lugar. "Minha filha," ele se aproximou pela primeira vez, "você está molhada. Por que não procura um abrigo?" Ela levantou os olhos para ele, e Padre Paulo sentiu como se estivesse olhando para algo muito mais profundo do que uma simples situação de rua. "Padre," ela disse, e havia tanto respeito naquela palavra simples, "eu não sei onde ir. Na verdade, eu não sei de onde vim." Suas palavras eram carregadas de uma honestidade bruta que fez o coração do sacerdote se apertar. "Não lembro de nada antes de estar aqui. A única coisa que sei é que preciso cuidar do meu bebê e que Deus está comigo. Por isso, fico perto da sua casa." Naquele momento, Padre Paulo entendeu que não estava diante apenas de uma pessoa em necessidade material. Havia um mistério profundo na vida daquela jovem, e ele sentia que Deus estava o chamando para fazer parte da solução. "Como você se chama, minha filha?" "Gabriele," ela respondeu sem hesitar. "Gabriele, e só. Não consigo lembrar de mais nada." O padre a levou para dentro da igreja, naquela noite chuvosa, e enquanto ela secava as roupas perto do aquecedor da sacristia, ele preparou um chá quente e alguns biscoitos. Foi durante essa primeira conversa mais longa que Padre Paulo começou a perceber a dimensão do que estava enfrentando. Gabriele não tinha apenas perdido a memória, ela havia perdido completamente sua identidade, sua história, suas referências. Mas o que mais o impressionava era que, mesmo assim, sua fé permanecia inabalável. "Padre," ela disse enquanto bebia o chá quente, "às vezes eu tenho sonhos. Sonho com vozes altas, com pessoas discutindo sobre números e papéis. E sempre há uma dor aqui." Ela tocou a lateral da cabeça, logo acima da orelha direita. "Mas quando acordo não consigo lembrar dos rostos, só das vozes zangadas." Padre Paulo observou atentamente a área que ela havia tocado e notou uma pequena cicatriz, quase imperceptível, escondida pelos cabelos. Aquela primeira noite mudou tudo. Padre Paulo ofereceu para Gabriele ficar no pequeno abrigo que a igreja mantinha para situações de emergência, mas ela recusou gentilmente. "Não quero ser um peso," ela disse. "Posso ficar no pequeno espaço atrás da igreja? Prometo que não vou atrapalhar ninguém." Era impossível recusar a um pedido feito com tanta humildade e sinceridade. Nos dias seguintes, Padre Paulo estabeleceu uma rotina de visitas. Todo final de tarde, após as atividades da igreja, ele ia conversar com Gabriele. Levava algo para ela comer, mas principalmente oferecia companhia. Durante essas conversas, ele começou a montar um quebra-cabeças sobre a vida dela, usando os pequenos fragmentos de memória que ela conseguia recuperar. Gabriele lembrava de odores, o cheiro de produtos de limpeza caros, perfumes sofisticados, madeira encerada. Lembrava de texturas, seda, veludo, mármore frio sob os pés. Lembrava de sons, música clássica tocando baixinho, o barulho de saltos altos em pisos de madeira, portas pesadas se fechando. Mas não conseguia conectar essas lembranças sensoriais com pessoas, lugares ou situações específicas. O que mais impressionava Padre Paulo era a paz que Gabriele demonstrava em meio a toda essa confusão mental. "Não fico desesperada tentando lembrar," ela explicou certa tarde. "Sinto que Deus tem um propósito nisso tudo. Talvez eu precise esquecer quem eu era para descobrir quem Ele quer que eu seja." Essa sabedoria vinda de uma jovem que vivia praticamente na rua deixava o padre constantemente impressionado. Durante as 2 primeiras semanas, a presença de Gabriele se tornou parte da rotina da igreja. Os fiéis se acostumaram com ela e muitos começaram a trazê-la pequenos presentes, comida, roupas, cobertores.
Havia algo na simplicidade e gratidão dela que tocava profundamente as pessoas. Ela nunca pedia nada específico, apenas agradecia com uma sinceridade que fazia os doadores se sentirem abençoados. Mas Padre Paulo sabia que havia muito mais para descobrir sobre Gabriele. Os fragmentos de memória que ela descrevia sugeriam uma vida anterior de conforto, possivelmente até de riqueza. As palavras que ela usava, a forma como se expressava, pequenos gestos automáticos, tudo indicava uma educação refinada que contrastava dramaticamente com sua situação atual. Foi ao final da segunda semana que Padre Paulo tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Gabriele, mas revelaria uma das histórias mais impressionantes de injustiça e restauração divina que ele já havia presenciado em suas 3 décadas de sacerdócio. A decisão que mudaria tudo veio durante uma madrugada de oração. Padre Paulo havia acordado às 3 da manhã, com Gabriele pesando em seus pensamentos, e decidiu ir até a capela para conversar com Deus sobre aquela situação. Era sua prática sempre que enfrentava dilemas pastorais complexos, buscar a orientação divina nas horas silenciosas da madrugada. Enquanto orava diante do sacrário, uma paz profunda tomou conta de seu coração, e com ela veio uma certeza clara. Ele deveria investigar mais profundamente o passado de Gabriele, não por curiosidade, mas porque sentia que havia uma injustiça escondida naquela perda de memória, e que Deus estava o chamando para ser um instrumento de revelação da verdade. Na manhã seguinte, após a missa das 7, Padre Paulo se aproximou de Gabriele com uma proposta. "Minha filha", ele disse, "gostaria da sua permissão para fazer algumas perguntas discretas pela cidade. Talvez alguém a conheça ou tenha informações sobre o que aconteceu com você." Gabriele ficou em silêncio por um longo momento, uma mão sobre a barriga, os olhos perdidos em pensamentos que ela não conseguia alcançar. "Padre", ela finalmente respondeu, "eu confio no Senhor. Se Deus colocou o Senhor na minha vida, deve ser para algo importante. Mas eu tenho medo." Quando ele perguntou medo de quê, a resposta dela o surpreendeu. "Tenho medo de que minha vida anterior não tenha sido boa. Às vezes, nos meus sonhos, eu me vejo chorando muito. E há sempre essa sensação de que alguém estava muito zangado comigo." Padre Paulo segurou delicadamente as mãos dela. "Gabriele, não importa o que descobrirmos sobre seu passado. O que importa é que Deus está escrevendo uma nova história na sua vida agora. E eu prometo que, seja o que for que encontremos, enfrentaremos juntos." A confiança que ela depositou nele naquele momento foi um dos momentos mais tocantes de sua carreira sacerdotal. A investigação começou de forma simples. Padre Paulo tirou uma foto discreta de Gabriele durante uma de suas conversas vespertinas e começou a mostrá-la para comerciantes, profissionais de saúde e pessoas que trabalhavam em órgãos públicos na cidade. Sua abordagem era sempre cuidadosa. Explicava que estava tentando ajudar uma jovem com perda de memória a reencontrar sua família. Os primeiros dias de investigação não trouxeram resultados. Ninguém reconhecia Gabriele, e isso deixava Padre Paulo ainda mais intrigado. Como alguém simplesmente aparece em uma cidade sem deixar rastros? Como uma jovem grávida, claramente de boa educação e com sinais de uma vida anterior confortável, consegue desaparecer completamente dos registros sociais? Foi no 4º dia de investigação que a primeira pista apareceu. Padre Paulo havia decidido expandir sua busca para o hospital municipal, pensando que talvez Gabriele tivesse dado entrada lá em algum momento. Quando mostrou a foto para a recepcionista, ela não a reconheceu, mas quando a enfermeira-chefe, Sônia, viu a imagem, seu rosto mudou completamente. "Meu Deus", ela sussurrou, "eu me lembro dessa moça. Ela foi trazida aqui há cerca de 3 meses, com um ferimento sério na cabeça. Estava inconsciente e sem documentos." Padre Paulo sentiu o coração acelerar. Finalmente, uma pista concreta. "Ela estava acompanhada de alguém?" "Não." Sônia balançou a cabeça. "Foi trazida por paramédicos que a encontraram desacordada em uma estrada rural. Disseram que parecia ter sido um acidente de carro, mas não havia nenhum veículo no local." A enfermeira continuou contando detalhes que fizeram o estômago do padre se revirar. Ela ficou internada por 2 semanas. Quando acordou, não lembrava de nada. Nem o nome, nem de onde vinha, nada. Os médicos disseram que o trauma craniano havia causado amnésia retrógrada severa. Fizemos todos os procedimentos padrão, contato com a polícia, divulgação na mídia local
tentativa de identificação através de impressões digitais. Nada. E o que aconteceu depois? Padre Paulo perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Ela teve alta médica após um mês, mas não tinha para onde ir. Ficou mais algumas semanas no hospital enquanto tentávamos encontrar uma vaga em algum abrigo público. Um dia, ela simplesmente saiu. Deixou um bilhete agradecendo pelos cuidados e dizendo que tinha encontrado um lugar seguro para ficar. Padre Paulo sabia que o lugar seguro eram os degraus de sua igreja. Mas uma coisa o intrigava. Sônia, vocês mantêm registros médicos de pacientes não identificados? Claro, temos todo o prontuário dela, incluindo exames e radiografias. Quando ela trouxe o arquivo, o que Padre Paulo viu nas imagens médicas o deixou profundamente perturbado. O ferimento na cabeça de Gabriele não parecia resultado de um acidente comum. Segundo o relatório médico, a lesão era muito específica, um trauma contuso localizado que havia afetado áreas específicas do cérebro responsáveis pela memória. O mais perturbador era uma nota do médico que atendeu o caso. Padrão de lesão sugere trauma intencional. Recomendo investigação policial. Essa investigação policial foi feita? Padre Paulo perguntou, sentindo um frio na espinha. Sônia suspirou. Foi aberto um boletim de ocorrência, mas como ela não conseguia fornecer nenhuma informação e ninguém a procurou, o caso foi arquivado após alguns meses. Trataram como mais um caso de acidente com vítima não identificada. Quando Padre Paulo voltou para a igreja naquela tarde, estava com o coração pesado. As informações que havia descoberto pintavam um quadro muito mais sombrio do que imaginava. Gabriele não era apenas uma jovem que havia perdido a memória em um acidente. Ela era potencialmente vítima de uma tentativa de assassinato. E o fato de ninguém tê-la procurado durante todo esse tempo sugeria que quem havia feito isso com ela queria que ela permanecesse desaparecida. Encontrou Gabriele em seu local habitual nos degraus da igreja, conversando suavemente com seu bebê, ainda não nascido. Como foi seu dia, padre? Ela perguntou com o sorriso genuíno que sempre o tocava. Por um momento, ele hesitou em contar o que havia descoberto. Como você diz para alguém que ela foi vítima de uma tentativa de assassinato? Gabriele, ele começou cuidadosamente. Descobri onde você esteve antes de vir para cá. Você passou um tempo no hospital municipal. Os olhos dela se iluminaram com uma mistura de esperança e medo. Eu estava machucada? Sim, minha filha. Você sofreu um ferimento na cabeça que causou sua perda de memória. Padre Paulo decidiu revelar as informações gradualmente, observando suas reações. Quando contou sobre o ferimento, Gabriele instintivamente tocou a cicatriz escondida em seus cabelos. Eu sabia que havia algo errado aqui, ela murmurou. Às vezes dói, especialmente quando chove. Quando ele mencionou que não havia registros de família ou amigos procurando por ela, uma lágrima solitária desceu por seu rosto. Isso significa que eu estava sozinha no mundo mesmo antes de perder a memória? Ela perguntou. A dor em sua voz partiu o coração do padre. Não sabemos ainda, ele respondeu. Mas eu prometo que vamos descobrir a verdade. Há muitas perguntas sem resposta, e acredito que Deus está nos guiando para encontrá-las. Naquela noite, Gabriele sonhou novamente, mas desta vez, os fragmentos foram mais claros. Ela viu uma sala grande e luxuosa, com pessoas discutindo acaloradamente ao redor de uma mesa de madeira escura. Ouvia palavras como herança, gravidez indesejada e problema que precisa ser resolvido. E no final do sonho, havia uma dor terrível na cabeça e tudo escurecia. Quando acordou, estava tremendo. Pela primeira vez desde que chegara à igreja, Gabriele tinha medo do que poderia descobrir sobre seu passado. Mas uma coisa permanecia inabalável em seu coração: a certeza de que Deus estava cuidando dela e de seu bebê, independentemente das trevas que pudessem ser reveladas sobre sua vida anterior. O que ela não sabia era que Padre Paulo havia tomado uma decisão durante suas orações matinais. Ele iria até as últimas consequências para descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar pessoas poderosas e perigosas, porque ele estava começando a suspeitar que a jovem gentil que pedia esmolas em sua igreja não era apenas uma vítima qualquer. Ela era alguém que pessoas importantes queriam que permanecesse perdida para sempre. A segunda semana de investigação trouxe uma descoberta que mudaria completamente o rumo da história. Padre Paulo havia decidido expandir suas buscas para cidades vizinhas, e foi em Araçatuba, a cerca de 80 quilômetros dali, que encontrou a primeira pista real sobre a identidade de Gabriele.
Estava conversando com a secretária da Delegacia de Pessoas Desaparecidas quando uma delegada mais experiente, doutora Carmen Santos, ouviu a conversa e se aproximou. "Posso ver essa foto?" ela pediu. Quando viu a imagem de Gabriele, seu semblante ficou sério. "Padre, há quanto tempo o senhor conhece essa jovem?" "Cerca de 3 semanas", Padre Paulo respondeu. "Por quê? A senhora a conhece?" A delegada olhou novamente para a foto, comparando-a com algo em sua memória. "Não exatamente, mas essa jovem me lembra muito alguém que vi em jornais locais há alguns meses. Posso pedir para aguardar alguns minutos?" Doutora Carmen desapareceu em seu escritório e voltou 15 minutos depois com uma pasta cheia de recortes de jornal e documentos. "Padre, preciso fazer uma pergunta importante. Essa jovem se chama Gabrieli?" O coração do sacerdote disparou. "Sim, Gabrieli. É o único nome que ela consegue lembrar." "Então, eu acredito que encontramos algo muito sério aqui", a delegada disse abrindo a pasta. Há 4 meses, uma jovem chamada Gabriele Santos Mendonça foi reportada como desaparecida aqui em Araçatuba. Mas o estranho é que o boletim de ocorrência foi cancelado apenas 2 semanas depois, com a alegação de que ela havia viajado para o exterior para estudos. Padre Paulo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Santos Mendonça. Esse é um sobrenome conhecido na região? Muito conhecido, a delegada confirmou. Os Santos Mendonça são uma das famílias mais ricas de todo o interior paulista. Donos de fazendas, empresas, têm propriedades em várias cidades. O patrimônio da família é estimado em dezenas de milhões de reais. A delegada continuou folheando os papéis. Segundo o que está registrado aqui, Gabriele Santos Mendonça era filha única de Sebastião e Helena Santos Mendonça, ambos falecidos em um acidente de carro há cerca de 2 anos. Ela seria a única herdeira de toda a fortuna da família. Padre Paulo mal conseguia processar essas informações. A jovem grávida que pedia esmolas em sua igreja era uma das pessoas mais ricas da região. "Mas, doutora Carmen", ele perguntou, "se ela é tão rica e importante, por que ninguém a procurou? Por que o boletim de desaparecimento foi cancelado?" A delegada balançou a cabeça, claramente incomodada. "Essa é uma pergunta que me incomoda há meses, padre. Quando soube do cancelamento, tentei investigar por conta própria. Conversei com advogados da família, funcionários das empresas, pessoas próximas. Todos davam a mesma versão. Gabrieli havia decidido viajar para superar o luto e estava estudando em uma universidade europeia. E a senhora acreditou nessa versão?" "Não", a delegada foi categórica. "Havia muitas inconsistências. Primeiro, ninguém conseguia me dar detalhes específicos sobre qual universidade, em que país exatamente, quando ela voltaria. Segundo, todas as empresas da família continuaram funcionando normalmente, como se a herdeira única não fizesse falta. E terceiro, mais importante, descobri que há uma disputa judicial em andamento sobre a herança." Padre Paulo sentiu um frio na espinha. "Que tipo de disputa?" "Os tios de Gabriele, irmãos do pai dela, entraram com uma ação judicial alegando que ela havia abandonado suas responsabilidades familiares e empresariais e pedindo para assumir a administração dos bens temporariamente. O processo estava tramitando quando ela desapareceu. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar na mente do padre de uma forma assustadora. "Doutora Carmen, a senhora acha que... Acho que essa jovem não viajou para lugar nenhum", a delegada completou. "Acho que algo muito grave aconteceu com ela e que pessoas com muito interesse financeiro queriam que ela desaparecesse." A delegada continuou mostrando documentos. "Olhe isso aqui, padre. Esta é uma foto de Gabriele Santos Mendonça, publicada no jornal local há 6 meses, durante um evento de caridade." Quando o padre Paulo viu a imagem, não teve dúvidas. Era definitivamente a mesma Gabriele, mas uma versão completamente diferente. Na foto, ela usava um vestido elegante, joias discretas, mas caras, e tinha o cabelo perfeitamente arrumado. O contraste com a jovem que pedia esmolas em sua igreja era chocante. "Há mais uma coisa", a delegada disse, pegando outro documento. "Descobri que 2 semanas antes do desaparecimento, Gabriele havia registrado uma gravidez em uma clínica particular aqui da cidade. E há registros de que ela tentou contatar um advogado independente, aparentemente querendo mudar seu testamento." Padre Paulo engoliu em seco. "Ela queria mudar o testamento por causa da gravidez? Provavelmente. E isso explicaria muita coisa. Se Gabrieli tivesse um filho,
a criança automaticamente se tornaria herdeira de toda a fortuna da família. Os tios dela, que já estavam brigando pela herança, veriam seus planos completamente arruinados. O cenário que se desenhava era terrível, mas começava a fazer sentido. Gabrieli não era uma jovem qualquer que havia perdido a memória em um acidente. Ela era uma herdeira multimilionária que havia sido vítima de uma tentativa de assassinato por sua própria família, motivada pela ganância e pelo medo de perder uma fortuna gigantesca. Doutora Carmen, Padre Paulo perguntou com a voz trêmula, o que devemos fazer agora? Agora, padre, precisamos proteger essa jovem. Se minhas suspeitas estiverem corretas, ela ainda está em perigo. Pessoas que tentaram matá-la uma vez não hesitarão em tentar novamente se descobrirem que ela está viva e começando a se lembrar. A delegada fez cópias de todos os documentos importantes e entregou para Padre Paulo. Leve isso para ela ver. Talvez as fotos e informações ajudem a despertar algumas lembranças, mas seja muito cuidadoso com quem compartilha essas informações. Enquanto isso, vou reabrir discretamente a investigação sobre o desaparecimento dela. Quando Padre Paulo voltou para a igreja naquela tarde, estava carregando muito mais do que documentos. Estava carregando o peso de uma verdade que poderia colocar Gabrieli em perigo novamente. Como você conta para uma jovem grávida que sua própria família tentou matá-la por dinheiro? Como você revela que ela não é uma pobre moça sem lar, mas uma das pessoas mais ricas da região? Encontrou Gabrieli em seu lugar habitual, mas desta vez ela estava inquieta. Padre, ela disse assim que o viu, tive sonhos estranhos de novo. Sonhei com uma casa muito grande, com jardins bonitos, e havia um homem mais velho me chamando de minha riquinha. Mas no final do sonho, o mesmo homem estava gritando comigo, dizendo que eu havia arruinado tudo. Ela tocou a barriga, e ele estava muito zangado por causa do bebê. Padre Paulo respirou fundo. Era como se Deus estivesse preparando Gabrieli para receber a verdade aos poucos. Minha filha, ele disse suavemente, descobri algumas coisas sobre sua vida anterior. Coisas importantes. Você tem coragem de ouvir? Gabrieli segurou firme na mão dele. Sim, padre. Eu confio no Senhor. E confio que Deus me dará forças para enfrentar qualquer verdade. O que ela não imaginava era que a verdade que estava prestes a descobrir mudaria não apenas sua compreensão sobre o passado, mas também colocaria sua vida e a de seu bebê em perigo novamente. A revelação teve que ser feita com muito cuidado. Padre Paulo decidiu começar mostrando para Gabrieli a foto dela publicada no jornal, observando atentamente sua reação. Quando ela viu a imagem, seus olhos se arregalaram e uma das mãos voou instintivamente para o peito, como se ela estivesse tentando acalmar o coração disparado. Essa sou eu, ela sussurrou, tocando delicadamente a foto. Eu me lembro desse vestido. Era azul marinho, muito pesado, com pequenas pérolas bordadas. E esse colar, ela tocou o próprio pescoço, onde na foto havia um colar de diamantes. Eu me lembro do peso dele. Era da minha mãe. Suas primeiras lembranças genuínas estavam voltando. Padre Paulo continuou mostrando os documentos gradualmente. Quando chegou à certidão de nascimento e ela viu seu nome completo, Gabrieli Santos Mendonça, uma lágrima solitária desceu por seu rosto. Santos Mendonça, ela repetiu lentamente. Por que esse nome me faz sentir tanto medo e tanta tristeza ao mesmo tempo? Porque sua família não era o que deveria ser, minha filha. Padre Paulo disse suavemente. Você era muito rica, Gabrieli, herdeira única de uma das maiores fortunas da região. E descobri que seus tios, eles fizeram algo terrível com você. Conforme Padre Paulo contava a história, a morte dos pais, a herança, a gravidez que ameaçava os planos dos tios, o desaparecimento. Gabrieli permanecia em silêncio, processando cada informação. Quando ele chegou à parte sobre a tentativa de assassinato, ela instintivamente tocou a cicatriz na cabeça. Eles tentaram me matar, ela disse com uma calma que surpreendeu o padre. Não havia histeria nem desespero, apenas uma constatação triste. Por causa do dinheiro e do meu bebê, ela olhou para a própria barriga com uma ternura protetora que tocou profundamente o coração do sacerdote. Gabrieli, Padre Paulo perguntou, como você se sente sabendo disso? A resposta dela revelou a profundidade de sua transformação espiritual durante esses meses de perda de memória. Sinto pena deles, padre. Imagina o vazio que deve haver no coração de pessoas que são capazes de tentar matar uma sobrinha grávida por dinheiro. Eles perderam muito mais do que eu. Esta reação mostrou ao padre que algo extraordinário havia acontecido com Gabrieli durante sua amnésia.
A jovem rica e possivelmente mimada do passado havia se transformado em alguém com uma sabedoria e compaixão que só vem de quem passou pelo vale mais profundo e encontrou Deus lá. Durante os dias seguintes, mais lembranças foram voltando. Gabrieli se lembrou da descoberta da gravidez, de como ficou feliz imaginando criar seu filho no amor e segurança que ela mesma havia recebido dos pais. Lembrou-se de como decidiu procurar um advogado para incluir o bebê em seu testamento, garantindo que a criança fosse protegida legalmente. Eu me lembro da conversa com meus tios. Ela contou uma tarde para Padre Paulo. Quando contei sobre a gravidez, eles fingiram alegria, mas eu vi algo escuro nos olhos deles, especialmente no tio Roberto. Ele sempre foi ganancioso, mas naquele dia havia algo diferente, algo perigoso. A lembrança mais dolorosa veio uma semana depois. Eles me convidaram para jantar em uma chácara que a família possui nos arredores da cidade. Gabrieli recordou com a voz embargada. Disseram que queriam comemorar a chegada do bebê. Eu fui sozinha, confiando neles. Durante o jantar, começaram a falar sobre como a gravidez era complicada para os negócios da família, como eu estava sendo irresponsável. E depois? Padre Paulo perguntou gentilmente. Depois eles começaram a gritar. Diziam que eu estava arruinando décadas de planejamento familiar, que uma criança bastarda não poderia herdar o que gerações haviam construído. Lágrimas corriam pelo rosto de Gabrieli. Quando eu disse que meu filho não era bastardo, que eu amava o pai da criança e planejávamos nos casar, eles ficaram furiosos. A lembrança do pai de seu bebê trouxe tanto alegria quanto dor. Ele se chamava Daniel. Era médico, um homem bom que cuidava de pessoas carentes. Meus tios odiavam nosso relacionamento porque ele não tinha dinheiro. Eles queriam que eu me casasse com o filho de outra família rica, por interesse. Gabrieli tocou a barriga carinhosamente. Daniel havia viajado a trabalho quando descobri a gravidez. Ia contar para ele quando voltasse. O que aconteceu depois daquele jantar era a parte mais traumática de suas lembranças. Eu disse que ia embora, que não queria mais falar sobre o assunto. Quando me levantei da mesa, tio Roberto me segurou pelo braço, muito forte. Disse que eu não ia a lugar nenhum até resolvermos esse problema. A voz de Gabrieli tremeu. Foi quando entendi que eles não estavam apenas zangados. Eles tinham planejado aquilo. Consegui me soltar e corri para meu carro. Eles vieram atrás gritando, dizendo que eu não podia ir embora. Dirigi o mais rápido que consegui, mas eles me seguiram. A memória seguinte era fragmentada. Luzes de farol no retrovisor, uma batida por trás, o carro saindo da estrada, sua cabeça batendo em algo muito duro. E depois, o vazio. Eles encenaram um acidente, Gabrieli concluiu. Mas algo deu errado. Talvez não esperassem que eu sobrevivesse com amnésia em vez de morrer. A última palavra saiu como um sussurro doloroso. Padre Paulo segurou as mãos dela. Mas Deus te protegeu, minha filha, e transformou até mesmo essa tragédia em algo que revelou quem você realmente é. É verdade. Ela concordou. Nos degraus desta igreja sem memória e sem dinheiro, descobri que sou muito mais do que minha fortuna. Descobri que sou filha do Rei dos Reis. As semanas seguintes trouxeram mais detalhes dolorosos. Gabrieli se lembrou de como seus tios haviam espalhado a história de que ela havia viajado para o exterior, após sua família e amigos começarem a procurá-la. Lembrou-se de como eles já vinham pressionando-a há meses para assinar documentos que lhes dariam mais controle sobre os negócios da família. Eles vinham preparando isso há muito tempo, ela percebeu. A gravidez foi apenas a gota d'água. Eles queriam me tirar do caminho de qualquer forma, mas o que mais a impressionava era sua própria reação a essas descobertas. Padre, não sinto raiva. Sinto uma tristeza profunda por eles, mas não raiva. É como se Deus tivesse usado esses meses de amnésia para limpar meu coração de todos os sentimentos ruins. Padre Paulo estava testemunhando um dos maiores milagres de transformação que já havia visto. A jovem que havia sido vítima da mais cruel das traições familiares estava reagindo com perdão e compaixão. Gabrieli, ele disse, você sabe que precisamos denunciar o que eles fizeram, não é? Não apenas por justiça, mas para proteger você e seu bebê. Eu sei, ela concordou, mas quero fazer isso da forma certa, não por vingança, mas para que a verdade seja revelada e outras pessoas não sofram o que sofri. Era evidente que sua experiência de fé nos degraus da igreja havia moldado completamente sua perspectiva sobre justiça e perdão. O que nenhum deles sabia era que os tios de Gabrieli já haviam descoberto que ela estava viva.
Um funcionário do hospital havia reconhecido seu nome nos registros e, temendo perder o emprego que conseguira através de conexões com a família Santos Mendonça, havia feito uma ligação que colocaria Gabrieli em perigo novamente. A batalha pela verdade e pela justiça estava apenas começando, mas Gabrieli já não era mais a mesma jovem vulnerável que eles haviam tentado eliminar. Ela havia se tornado alguém fortalecida pela fé, protegida pela comunidade da igreja e determinada a usar sua experiência para ajudar outros que sofriam injustiças. A ligação que mudaria tudo chegou em uma terça-feira cinzenta de inverno. Roberto Santos Mendonça estava em seu escritório particular, revisando os documentos da ação judicial que movera para assumir o controle da fortuna da família, quando seu telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz nervosa de um funcionário do hospital municipal trazia uma notícia que fez seu sangue gelar. Senhor Roberto, o senhor disse para ligar se alguém perguntasse sobre sua sobrinha. Bem, um padre esteve aqui fazendo perguntas sobre ela. Mostrou uma foto e tudo. A enfermeira-chefe até deu informações sobre o tempo que ela passou internada. O homem fez uma pausa. Senhor, ela está viva. Sua sobrinha está viva. Roberto desligou o telefone com as mãos tremendo. Há 4 meses ele acreditava que o problema Gabrieli havia sido resolvido definitivamente. Havia pago uma quantia generosa para que o acidente parecesse real. E quando soube que ela havia sobrevivido, mas perdido a memória, pensou que seria ainda melhor. Uma sobrinha com amnésia nunca poderia contestar suas ações legais. Mas agora havia um padre fazendo investigações. E se Gabrieli estivesse recuperando a memória? Se ela lembrasse do que realmente aconteceu naquela noite? Roberto ligou imediatamente para seu irmão mais novo, Marcos, que havia participado do plano. Marcos, temos um problema, ele disse sem preâmbulos. Gabrieli está viva e há pessoas procurando informações sobre ela. O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. Impossível, Marcos finalmente respondeu. Você disse que tinha certeza de que... Eu sei o que disse, Roberto interrompeu. Mas as coisas saíram do controle. E agora temos que decidir o que fazer. Enquanto os irmãos Santos Mendonça planejavam sua próxima ação, completamente alheios ao perigo que se aproximava, Gabrieli estava vivendo uma das semanas mais transformadoras de sua vida. Com suas lembranças retornando gradualmente, ela não estava apenas recuperando sua identidade, estava reconciliando quem havia sido com quem se tornara. Padre, ela disse durante uma de suas conversas vespertinas, eu me lembro de como era antes de perder a memória. Eu tinha tudo, mas vivia vazia. Preocupava-me com roupas, festas, viagens, coisas que agora percebo que não têm valor real. Ela olhou para os degraus da igreja, onde havia passado tantos dias. Aqui, sem nada material, encontrei uma riqueza que nunca havia experimentado. As lembranças sobre Daniel, o pai de seu bebê, foram as mais dolorosas de processar. Eu o amava tanto, ela confessou com lágrimas nos olhos. E sei que ele me amava também. Ele estava fazendo um trabalho humanitário em uma região carente quando tudo aconteceu. Gabrieli tocou a barriga. Nosso filho nunca vai conhecer o pai. Você tentou entrar em contato com ele? Padre Paulo perguntou gentilmente. Não posso, ela respondeu. Meus tios controlam todos os meus contatos antigos. Se Daniel soubesse que estou viva, eles fariam algo terrível com ele também. Era uma dor adicional. Saber que o homem que amava provavelmente achava que ela estava morta ou havia desaparecido voluntariamente. Durante essa mesma semana, a delegada Carmen Santos havia estado trabalhando discretamente para reunir evidências sobre o caso. Quando conseguiu acesso aos registros telefônicos e financeiros dos irmãos Santos Mendonça, na época do desaparecimento de Gabrieli, descobriu algo que confirmou suas piores suspeitas. Padre, ela disse durante uma ligação para a igreja, encontrei transferências bancárias suspeitas na conta de Roberto Santos Mendonça 2 dias antes do desaparecimento de Gabrieli, quantias altas pagas para pessoas com antecedentes criminais. Ela fez uma pausa. E há mais. No dia seguinte ao suposto acidente, ele fez uma doação significativa para um hospital particular da região, provavelmente para garantir silêncio sobre o caso. A delegada continuou. Também descobri que eles já haviam tentado outras formas de se livrar de Gabrieli antes de recorrer à violência. Há registros de tentativas de internação psiquiátrica compulsória, alegando que ela estava mentalmente instável, devido ao luto pelos pais. Quando isso não funcionou, partiram para medidas mais drásticas.
Padre Paulo sentiu uma revolta santa crescer em seu peito. Como familiares podiam ser tão cruéis? Doutora Carmen, temos evidências suficientes para prendê-los? Estamos chegando lá, ela respondeu. Mas precisamos de mais uma peça do quebra-cabeças. O testemunho da própria Gabriele. Suas lembranças sobre aquela noite são fundamentais para fecharmos o caso. Era quinta-feira quando Gabriele finalmente conseguiu lembrar dos detalhes completos daquela noite terrível. Estava orando na pequena capela da igreja quando as imagens voltaram com uma clareza dolorosa. Viu novamente o jantar, a discussão, sua fuga desesperada, a perseguição na estrada escura e, finalmente, o momento exato em que o carro dos tios a atingiu por trás, fazendo-a sair da pista. Não foi um acidente, ela disse para Padre Paulo com uma certeza absoluta. Eles me atingiram de propósito e depois eu me lembro de vozes, de alguém dizendo, tem certeza de que ela está morta? Alguém respondeu, não importa, com esse ferimento na cabeça, ela nunca mais vai lembrar de nada. Mas a lembrança mais chocante veio por último. Padre, eu ouvi quando um deles disse, se ela sobreviver e alguém perguntar alguma coisa, diremos que ela ficou louca de luto e se matou. Todo mundo vai acreditar. Gabriele estava tremendo. Eles tinham um plano para cada possibilidade. Minha morte era apenas a opção preferida deles. Naquela mesma noite, Roberto e Marcos Santos Mendonça estavam em uma reunião secreta em um escritório particular, decidindo como lidar com a ressurreição de Gabriele. Ela pode ter perdido a memória permanentemente. Marcos argumentava. Talvez não se lembre de nada mesmo, mas Roberto não estava disposto a correr riscos. Ela já foi problemática uma vez, ele disse friamente, e agora está grávida, o que torna tudo mais complicado. Não podemos permitir que ela apareça novamente e complique nossos planos. Ele olhou diretamente para o irmão. Você sabe o que precisa ser feito. Roberto? Marcos hesitou. Uma coisa é um acidente na estrada, outra coisa é que... Roberto interrompeu. Garantir que nossa família mantenha o que é nosso por direito? Gabriele sempre foi irresponsável. Se ela tivesse pensado nas consequências antes de engravidar, nada disso seria necessário. Enquanto os tios planejavam eliminá-la novamente, Gabriele estava tomando uma decisão que mudaria tudo. Padre, ela disse, quero denunciar o que eles fizeram. Não por mim, mas pelo meu bebê. Meu filho merece crescer em um mundo onde a justiça existe, onde as pessoas não podem simplesmente eliminar quem atrapalha seus planos. Você tem certeza, minha filha? Padre Paulo perguntou. Isso vai ser muito difícil. Eles vão tentar desacreditá-la, vão usar todo o poder e dinheiro que têm para escapar das consequências. Gabriele tocou a barriga e depois olhou para os degraus da igreja, onde havia encontrado refúgio. Tenho certeza, padre. Estes meses me ensinaram que a verdadeira força não vem do dinheiro ou do poder, vem da fé e da certeza de que estamos do lado certo. Deus me protegeu até aqui e vai continuar me protegendo enquanto eu lutar pela justiça. O que nenhum deles sabia era que Roberto Santos Mendonça já havia contratado as mesmas pessoas que haviam causado o primeiro acidente de Gabriele. A diferença era que desta vez eles tinham ordens para garantir que não houvesse sobreviventes. A batalha entre o bem e o mal estava prestes a atingir seu ponto mais perigoso. A ameaça se materializou na forma de 2 homens que começaram a rondar a igreja durante a semana seguinte. Padre Paulo foi o primeiro a notar sua presença. Sempre os mesmos 2, em carros diferentes, observando os movimentos de Gabriele de longe. Quando ele mencionou suas suspeitas para a delegada Carmen, ela imediatamente intensificou a proteção. Padre, precisamos tirar Gabriele da igreja temporariamente, Carmen disse durante uma ligação urgente. Meus contatos na investigação me confirmaram que Roberto Santos Mendonça fez movimentações financeiras suspeitas novamente. Parece que ele está tentando resolver o problema de forma definitiva desta vez. A conversa sobre deixar a igreja foi uma das mais difíceis que Padre Paulo já teve com Gabriele. Minha filha, você não está segura aqui. Precisamos levá-la para um local protegido até que possamos prender seus tios. Gabriele, agora com quase 9 meses de gravidez, estava visivelmente assustada, mas sua fé permanecia inabalável. Padre, eu confio no Senhor e confio em Deus, ela disse, uma mão protetora sobre a barriga. Mas há uma coisa que preciso fazer antes de sair daqui. Quando ele perguntou o que era, a resposta dela o surpreendeu. Quero perdoá-los publicamente
Quero que eles saibam que, apesar de tudo que fizeram, eu os perdoo. Talvez isso toque o coração deles. Gabriele, você não pode se expor assim. Padre Paulo protestou. É muito perigoso. Mas ela estava determinada. Padre, durante todos esses meses nos degraus desta igreja, aprendi que o perdão é a arma mais poderosa contra o mal. Não posso partir daqui carregando ódio no coração. Foi assim que surgiu a ideia de uma missa especial, um culto de ação de graças pela vida de Gabrieli e pela justiça que estava sendo feita. Padre Paulo sabia que era arriscado, mas também entendia que havia algo profundamente importante no desejo dela de perdoar publicamente. Faremos a missa, ele decidiu, mas com segurança redobrada. A notícia da missa especial se espalhou rapidamente pela comunidade. Durante os 4 meses em que Gabrieli havia estado nos degraus da igreja, ela havia tocado profundamente a vida de muitas pessoas. Famílias inteiras haviam se aproximado da fé por causa de seu exemplo de serenidade em meio ao sofrimento. Agora, saber de sua história real havia comovido ainda mais a comunidade. No domingo marcado para a missa, a igreja estava lotada. Havia jornalistas. A delegada Carmen havia vazado estrategicamente a história para a imprensa, sabendo que a exposição pública ofereceria alguma proteção para Gabriele. Havia também advogados, promotores e pessoas comuns que haviam sido tocadas por sua história. Padre Paulo começou a missa falando sobre perdão e restauração. Hoje celebramos não apenas a vida preservada de nossa irmã Gabrieli, mas também o poder transformador da fé em meio às maiores provações. Quando chegou o momento de Gabrieli falar, um silêncio profundo tomou conta da igreja. Ela se levantou devagar, claramente nervosa, mas com uma determinação que impressionava a todos. Meus irmãos e irmãs, ela começou, e sua voz, embora suave, ecoou claramente por toda a igreja. Quero contar para vocês sobre o milagre que Deus fez na minha vida através da perda de memória. Há 4 meses, eu perdi tudo. Minha memória, minha identidade, minha família, minha riqueza. Mas sentada naqueles degraus, ela apontou para a entrada da igreja. Descobri riquezas que nunca havia imaginado. Descobri a bondade de estranhos que se tornaram família. Descobri a paz que vem de confiar completamente em Deus. E descobri que nossa verdadeira identidade não está no que possuímos, mas em quem nos possui. Lágrimas corriam pelo rosto de muitas pessoas na congregação. Descobri também que pessoas da minha própria família tentaram tirar minha vida e a do meu bebê por causa de dinheiro. Mas hoje, diante de todos vocês, quero dizer publicamente, eu perdoo Roberto e Marcos Santos Mendonça. Perdoo porque o perdão me liberta e porque acredito que Deus pode tocar o coração deles como tocou o meu. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Do fundo da igreja, uma voz masculina gritou, Gabrieli! Todas as cabeças se viraram, e lá estava um homem jovem, de cabelos escuros e olhos desesperados, abrindo caminho entre as pessoas. Era Daniel, o pai de seu bebê, que havia retornado de sua viagem e passado meses procurando por ela. A reação de Gabriele foi instantânea e emocional. Daniel! Ela gritou e tentou se levantar rapidamente, mas a gravidez avançada a fez perder o equilíbrio. Ele correu até ela, e quando se abraçaram no altar da igreja, não havia uma pessoa na congregação que não estivesse chorando. Eu pensei que você tinha morrido, Daniel dizia entre lágrimas. Seus tios me disseram que você havia se suicidado por luto. Eu procurei em todos os lugares. Eu estou aqui, Gabriele sussurrava. Deus me trouxe de volta para você e para nosso bebê. Mas no meio dessa reunião emocionante, a realidade do perigo voltou à tona. Um dos seguranças contratados pela delegada se aproximou rapidamente de Padre Paulo. Padre, temos movimento suspeito do lado de fora. 2 carros com os homens que estavam vigiando a igreja. Parece que eles estão se preparando para alguma ação. Padre Paulo tomou uma decisão rápida. Irmãos e irmãs, ele anunciou ao microfone. Por questões de segurança, vamos encerrar nosso culto aqui. Peço que saiam de forma organizada enquanto garantimos a proteção de nossa irmã Gabriele. A congregação, embora confusa, obedeceu rapidamente. Enquanto as pessoas saíam, delegada Carmen entrou pela porta lateral com uma equipe de policiais à paisana. Padre, precisamos tirar Gabriele daqui agora. Recebemos informações de que há uma tentativa de atentado planejada para hoje. Daniel, que ainda não entendia completamente o perigo, segurou firme na mão de Gabriele. Não vou deixá-la novamente, ele disse. Seja qual for o perigo, enfrentaremos juntos.
Foi quando Gabrieli sentiu a primeira contração forte. Padre, ela disse com os olhos arregalados, acho que o bebê está chegando. Agora. A situação havia se tornado uma corrida contra o tempo. Proteger Gabrieli dos assassinos contratados por seus tios, levá-la para um hospital seguro para dar à luz e, ao mesmo tempo, garantir que as evidências contra Roberto e Marcos Santos Mendonça fossem preservadas. Mas o que ninguém esperava era que os próprios irmãos estivessem observando a igreja de uma distância segura, furiosos, ao ver que seus planos haviam sido expostos publicamente. Agora não há mais volta, Roberto disse para Marcos enquanto observavam o movimento policial ao redor da igreja. Ela nos expôs para toda a cidade. Não podemos deixar isso passar. O que eles não sabiam era que suas conversas telefônicas estavam sendo monitoradas há semanas e que cada palavra estava sendo gravada como evidência adicional contra eles. A batalha final pela vida de Gabrieli e de seu bebê estava prestes a começar. Mas desta vez ela não estava sozinha. Tinha Daniel ao seu lado, uma comunidade inteira orando por ela, e a proteção da justiça humana e divina. O trajeto para o hospital foi tenso e emocionante ao mesmo tempo. Gabrieli estava em trabalho de parto no banco traseiro da viatura policial, segurada por Daniel, enquanto o padre Paulo rezava ao lado deles e a delegada Carmen coordenava a segurança pelo rádio. Central, precisamos de escolta até o Hospital Santa Casa. E quero a maternidade isolada quando chegarmos, ela ordenou. As contrações de Gabrieli estavam cada vez mais fortes. Daniel, ela disse entre uma contração e outra, prometa que se algo acontecer comigo, você vai contar para nosso filho sobre estes meses na igreja, sobre como Deus me ensinou o que realmente importa na vida. Daniel segurou firme sua mão. Não vai acontecer nada com você. Não vou perder vocês novamente. Quando chegaram ao hospital, já havia uma equipe médica esperando. Dr. Fernando, o obstetra de plantão, havia sido brifado sobre a situação de segurança. Vamos levá-la direto para a sala de parto, ele disse, e garantir que ela tenha toda a proteção necessária. Enquanto Gabrieli era levada numa maca, Daniel ao seu lado, Padre Paulo foi interceptado por uma ligação urgente. Padre, era a voz de Carmen. Roberto e Marcos Santos Mendonça acabaram de ser presos. Estavam a caminho do hospital com os 2 assassinos contratados. Interceptamos todos no estacionamento. O alívio que Padre Paulo sentiu foi imenso. Graças a Deus, ele murmurou. Gabrieli pode dar à luz em paz agora, mas a paz durou pouco. Dentro da sala de parto, surgiram complicações. O bebê estava em posição inadequada e o estresse dos últimos dias havia afetado Gabrieli mais do que imaginavam. Doutor, ela disse fracamente para Dr. Fernando. Salve meu bebê. Não importa o que aconteça comigo. Salve meu filho. Gabrieli, não fale assim, Daniel disse, suas próprias lágrimas misturando-se com as dela. Vocês 2 vão ficar bem. Deus não nos trouxe até aqui para nos separar agora. Dr. Fernando trabalhava rapidamente, avaliando se seria necessária uma cesariana de emergência. Lá fora, na sala de espera, Padre Paulo estava rodeado por dezenas de pessoas da comunidade da igreja que haviam seguido até o hospital. Padre, disse Dona Maria, a primeira pessoa que havia encontrado Gabrieli nos degraus da igreja. Toda a cidade está orando por ela. Ela tocou tantas vidas. A sala de espera parecia uma extensão da igreja, com pessoas de todas as idades orando pelo bem-estar de Gabrieli e seu bebê. Dentro da sala de parto, após 4 horas de trabalho intenso, finalmente chegou o momento. Ele está nascendo, Dr. Fernando anunciou. Mais uma contração, Gabrieli. Com um último esforço sobrenatural, sustentada pelas orações de toda uma comunidade e pelo amor de Daniel, Gabrieli trouxe seu filho ao mundo. O choro forte e saudável do bebê ecoou pela sala como um cântico de vitória. É um menino, Dr. Fernando sorriu. Um menino lindo e perfeitamente saudável. Quando colocaram o bebê nos braços de Gabrieli, ela olhou para aquele rostinho e viu nele toda a razão pela qual havia enfrentado tanto sofrimento. Gabriel, ela sussurrou, olhando para Daniel. Vamos chamá-lo de Gabriel, como o anjo que anuncia as boas novas. Daniel beijou sua testa suada. Gabriel Santos, ele concordou. E quando crescer vai saber que é filho de uma das mulheres mais corajosas que já existiram. Quando o Padre Paulo finalmente pôde entrar para conhecer o pequeno Gabriel, estava acompanhado de uma multidão de pessoas da comunidade. Minha filha, ele disse com lágrimas nos olhos. Você trouxe mais do que um bebê ao mundo hoje.
Você trouxe esperança para todos nós. Gabriele sorriu, exausta, mas radiante. Padre, quero batizar Gabriel nesta igreja, nos degraus onde aprendi quem eu realmente sou. A emoção na voz dela tocou profundamente todos os presentes. E quero que seja uma celebração aberta para toda a comunidade, porque todas essas pessoas se tornaram nossa família. Nos dias seguintes, enquanto Gabrieli se recuperava no hospital, os detalhes completos da conspiração de seus tios vieram à tona. Roberto e Marcos Santos Mendonça, juntamente com os 2 assassinos contratados, foram formalmente acusados de tentativa de homicídio, sequestro, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. As evidências eram esmagadoras, mas a surpresa maior veio quando o advogado da família Santos Mendonça trouxe documentos que revelavam a verdadeira extensão da fortuna de Gabriele. Senhorita Santos Mendonça, ele disse durante uma visita ao hospital, com a prisão de seus tios, todos os bens que eles tentaram transferir ilegalmente voltam para a senhora. Estamos falando de uma fortuna avaliada em mais de 50 milhões de reais. A reação de Gabriele foi inesperada para o advogado, mas não para quem a conhecia. Doutor, ela disse calmamente, quero estabelecer imediatamente uma fundação para ajudar mães solteiras em situação de vulnerabilidade. E quero que a maior parte dessa fortuna seja usada para construir abrigos, creches e centros de apoio. O advogado ficou boquiaberto. Senhora, a senhora tem certeza? Estamos falando de... Tenho absoluta certeza. Gabriele interrompeu. Estes meses na igreja me ensinaram que a verdadeira riqueza está em compartilhar o que temos com quem precisa. Quero que meu filho cresça sabendo que nossa família usa sua fortuna para abençoar outras famílias. Daniel segurou sua mão. Gabriele, você é incrível. Quando parti para aquela viagem, estava apaixonado por uma mulher rica e bonita. Mas agora estou apaixonado por uma mulher sábia e generosa que entende o verdadeiro valor da vida. Ele beijou delicadamente sua mão. E quero passar o resto da minha vida ajudando você a fazer essa diferença no mundo. Uma semana depois, Gabriele recebeu uma visita inesperada no hospital. Marcos Santos Mendonça, o tio mais novo, havia pedido para vê-la. Estava algemado e acompanhado por 2 policiais, mas havia algo diferente em seu semblante, uma humildade que nunca havia demonstrado antes. Gabriele, ele disse com a voz embargada, eu vim pedir seu perdão. Sei que não mereço. Sei que o que fizemos foi imperdoável, mas... Ele parou, lutando contra as lágrimas. Quando soube que você havia dado à luz, que estava bem, que havia perdoado publicamente, algo quebrou dentro de mim. Gabrieli olhou para ele por um longo momento. Gabriel dormindo tranquilamente em seus braços. Tio Marcos, ela disse suavemente, eu já perdoei vocês durante a missa, não apenas com palavras, mas com o coração. Ela fez uma pausa. Mas perdoar não significa que não haverá consequências. Vocês precisam pagar pelo que fizeram. Eu sei, Marcos assentiu. E eu vou colaborar com a justiça. Vou contar tudo, todos os detalhes, todas as pessoas envolvidas, todo o dinheiro que foi usado. Roberto ainda está resistindo, mas eu não consigo mais carregar esse peso. Ele olhou para o bebê. Esse menino é inocente e quase o matamos antes mesmo dele nascer. A colaboração de Marcos foi fundamental para fortalecer o caso contra Roberto, que havia se mantido em silêncio desde a prisão. Com os depoimentos detalhados do irmão mais novo, a promotoria conseguiu montar um caso sólido que garantiria longas sentenças para todos os envolvidos. O batizado de Gabriel Santos se tornou um dos eventos mais marcantes na história da Igreja do Sagrado Coração. Padre Paulo havia decidido realizar a cerimônia nos degraus da igreja, exatamente onde Gabrieli havia passado seus meses de perda de memória e descoberta espiritual. Era um domingo ensolarado de primavera. Centenas de pessoas se reuniram não apenas para celebrar o batizado, mas para testemunhar a conclusão de uma jornada extraordinária de fé e restauração. Havia pessoas simples da comunidade, autoridades locais, jornalistas e até mesmo delegações de outras igrejas que haviam sido tocadas pela história de Gabrieli. Meus irmãos e irmãs, Padre Paulo começou com Gabriel nos braços no exato degrau onde Gabrieli costumava se sentar. Hoje não estamos apenas batizando uma criança. Estamos celebrando a prova viva de que Deus transforma tragédias em milagres e que sua justiça sempre prevalece. Gabrieli estava radiante ao lado de Daniel.
vestindo um vestido simples e branco que havia escolhido especificamente por lembrar as roupas humildes que usava quando pedia esmolas. Padre, ela disse quando chegou sua vez de falar, quero que meu filho saiba que foi batizado no lugar onde sua mãe aprendeu que nossa verdadeira identidade vem de Deus, não do que possuímos. Durante a cerimônia, algo emocionante aconteceu. Dona Maria, a primeira pessoa que havia encontrado Gabrieli nos degraus, se aproximou com uma pequena caixa nas mãos. Gabrieli, minha filha, ela disse, durante todos esses meses, eu guardei as primeiras moedas que você recebeu aqui na igreja. Quero que você as guarde para Gabriel, para que ele sempre se lembre de onde sua família aprendeu o valor da humildade. As lágrimas correram pelo rosto de Gabriele quando ela aceitou aquela lembrança preciosa. Obrigada, Dona Maria. Gabriel vai crescer sabendo que sua primeira riqueza não foram os milhões da família Santos Mendonça, mas foram essas moedas dadas com amor por pessoas que mal me conheciam. Após o batizado, Gabrieli fez um anúncio que surpreendeu a todos. Quero comunicar a vocês que Daniel e eu decidimos nos casar aqui mesmo, nesta igreja, no próximo mês. Mas não queremos uma festa luxuosa, queremos uma celebração simples e pedimos que, em vez de presentes, as pessoas façam doações para a Fundação Gabriel Santos, que estamos criando para ajudar mães em situação de vulnerabilidade. A notícia da fundação havia se espalhado rapidamente pela região. Gabriel havia decidido usar 90% de sua herança para criar uma instituição que ofereceria abrigo, assistência médica, educação e apoio psicológico para mães solteiras e suas crianças. Quero que nenhuma mãe passe pelo desespero que eu passei, mas sem ter uma comunidade de fé para ampará-la, ela explicava. Nos meses seguintes, enquanto os processos judiciais contra seus tios avançavam, Gabrieli se dedicou integralmente ao projeto da fundação. Alugou um prédio grande na região central da cidade e começou a transformá-lo em um centro de acolhimento. Daniel, que havia decidido se especializar em medicina social, passou a trabalhar como médico voluntário da instituição. Gabrieli, Padre Paulo disse certa tarde, enquanto visitavam as obras do futuro abrigo, você tem certeza de que quer usar quase toda a sua fortuna para isso? Pense no futuro do Gabriel. Ela sorriu, observando Daniel brincando com seu filho de 3 meses. Padre, a maior herança que posso deixar para Gabriel não é dinheiro. É o exemplo de como usar nossa riqueza para servir a Deus e ao próximo. A primeira família acolhida pela Fundação Gabriel Santos foi Mariana, uma jovem de 19 anos que havia sido expulsa de casa quando engravidou. Gabrieli, ela disse no dia em que chegou ao abrigo, grávida de 6 meses e sem ter onde dormir, por que a senhora está fazendo isso por mim? A senhora nem me conhece. A resposta de Gabriele tocou profundamente, não apenas Mariana, mas todos os voluntários presentes. Porque há poucos meses eu estava exatamente na sua situação, grávida sem memória, sem família, dependendo da bondade de estranhos. A diferença é que eu tive a sorte de encontrar uma comunidade de fé que me acolheu. Agora, quero ser essa comunidade para outras mulheres. Durante os meses de construção da fundação, Gabrieli também enfrentou os desafios do processo judicial. Roberto Santos Mendonça havia contratado os melhores advogados que o dinheiro podia comprar e estava tentando de tudo para escapar da condenação. Seus advogados alegavam que Gabrieli havia inventado toda a história para se apropriar da herança da família. É uma estratégia desesperada, explicou o promotor público para Gabrieli durante uma reunião preparatória. Eles estão tentando inverter a situação, fazendo você parecer a vilã, mas temos evidências sólidas, os registros hospitalares, o depoimento de Marcos, as gravações telefônicas, as transferências bancárias suspeitas. O momento mais difícil chegou quando Gabriele teve que testemunhar no tribunal. Era a primeira vez que via Roberto cara a cara desde a noite do acidente. Quando ela entrou na sala do tribunal carregando Gabriel no colo, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Senhorita Santos Mendonça, o advogado de defesa de Roberto começou de forma agressiva. A senhora realmente espera que este tribunal acredite que perdeu a memória convenientemente quando havia milhões em jogo? Gabrieli respirou fundo e olhou diretamente para Roberto antes de responder. Doutor,
Ela disse com uma calma que impressionou a todos: eu não espero que o tribunal acredite em mim apenas pela minha palavra. Espero que acredite nas evidências médicas, nos depoimentos das testemunhas e, principalmente, nas ações que demonstram quem eu me tornei durante minha amnésia. Ela ergueu Gabriel suavemente. Uma pessoa que inventou uma história por dinheiro não doaria 90% de sua fortuna para a caridade. O advogado tentou mais algumas investidas, questionando sua sanidade mental, suas motivações, até mesmo sua capacidade como mãe. Mas a cada pergunta, Gabrieli respondia com uma serenidade e sabedoria que deixavam claro para todos na sala que ela havia passado por uma transformação genuína. Quando chegou a vez do promotor interrogá-la, as perguntas foram diferentes. Senhorita Santos Mendonça, durante os meses em que perdeu a memória, como sobreviveu? Através da bondade de pessoas que mal me conheciam, doutor. Através da fé em Deus e da certeza de que, mesmo sem lembrar quem eu era, ele sabia exatamente onde estava me levando. E hoje, como se sente em relação aos seus tios? A pergunta fez o tribunal inteiro prender a respiração. Gabriele olhou novamente para Roberto, que pela primeira vez desviou o olhar. Sinto pena deles. Eles tinham uma família, uma sobrinha que os amava, e escolheram destruir tudo por dinheiro. Eu perdi a memória temporariamente, mas eles perderam suas almas. Eu não sei qual perda é mais trágica. Aquela resposta marcou o momento decisivo do julgamento. Roberto Santos Mendonça finalmente baixou a cabeça e, pela primeira vez desde o início do processo, pareceu compreender a magnitude do que havia feito. O julgamento estava chegando ao fim, mas a verdadeira vitória de Gabriele já havia sido conquistada muito antes, nos degraus daquela igreja, quando aprendeu que a maior riqueza é a paz que vem de estar alinhada com a vontade de Deus. O veredito veio em uma tarde chuvosa de outono. O tribunal estava novamente lotado, com a mesma comunidade que havia acompanhado Gabrieli desde seus dias nos degraus da igreja. Quando o juiz leu a sentença, Roberto Santos Mendonça, condenado a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, e Marcos a 8 anos com possibilidade de redução por colaboração com a justiça, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Gabriele não demonstrou alegria nem tristeza. Apenas segurou firme na mão de Daniel e sussurrou uma oração de gratidão. Quando os jornalistas a cercaram na saída do tribunal, suas palavras foram cuidadosamente escolhidas. A justiça foi feita, mas não há vitoriosos nesta história. Há apenas a confirmação de que ações têm consequências e que Deus sempre encontra uma forma de restaurar o que foi quebrado. Roberto foi levado algemado, mas no último momento ele se virou para Gabriele. Eu sinto muito, ele disse, e pela primeira vez em anos, suas palavras pareceram genuínas. Gabrieli assentiu com a cabeça. Eu sei, tio Roberto, e eu oro para que na prisão você encontre a paz que o dinheiro nunca conseguiu te dar. 3 meses depois do julgamento, a Fundação Gabriel Santos estava funcionando a pleno vapor. O que havia começado como um abrigo para mães em situação de vulnerabilidade havia se transformado em um complexo completo: creche, centro médico, escola profissionalizante e até mesmo um pequeno centro de atendimento psicológico gratuito. Gabriele, disse Dr. Fernando, o obstetra que havia feito o parto de Gabriel e agora trabalhava voluntariamente na fundação. Em 6 meses, vocês já ajudaram mais de 200 famílias. Isso é extraordinário. Gabriele sorriu, observando Gabriel, agora com 8 meses, brincando no berçário da fundação junto com outras crianças. Doutor, sabe qual é a parte mais incrível? Cada família que ajudamos me ensina algo novo sobre fé e resistência. Pensávamos que estávamos apenas oferecendo abrigo, mas estamos recebendo lições de vida. Ela apontou para uma jovem mãe que estava no jardim com seu bebê. Aquela é a Carla. Chegou aqui há 2 meses, vítima de violência doméstica. Hoje ela está cursando enfermagem e diz que quer trabalhar ajudando outras mulheres. A história de transformação da fundação havia chamado a atenção até mesmo de organizações internacionais. Uma delegação da ONU visitou o projeto e ficou impressionada com a abordagem integral, não apenas oferecendo abrigo temporário, mas educação, capacitação profissional e apoio emocional para que as mães pudessem reconstruir suas vidas de forma independente. Senhora Santos, disse a representante da ONU durante sua visita, gostaríamos de propor que este modelo seja replicado em outras cidades. Vocês estariam dispostos a compartilhar sua metodologia?
Gabriele olhou para Daniel, que sorriu encorajadoramente. Claro, afinal o propósito sempre foi multiplicar o bem, não concentrá-lo. Mas talvez o momento mais emocionante tenha sido quando Mariana, a primeira jovem acolhida pela fundação, deu à luz seu bebê no centro médico da própria instituição. Gabriele, ela disse segurando sua filha recém-nascida, quero que você seja a madrinha dela, porque você não apenas me deu um teto, você me devolveu a esperança. O casamento de Gabrieli e Daniel aconteceu exatamente 1 ano após o nascimento de Gabriel. A cerimônia foi realizada na Igreja do Sagrado Coração, mas a festa aconteceu no pátio da Fundação Gabriel Santos. Queremos que nossa união seja celebrada no lugar que representa nossos valores, Gabrieli explicou para Padre Paulo. A festa foi simples e linda. Havia mesas compridas no jardim da fundação, decoradas com flores que as próprias mães abrigadas haviam cultivado na horta comunitária. Em vez de presentes caros, os convidados trouxeram doações de roupas, brinquedos e mantimentos para as famílias assistidas pela fundação. Meus irmãos e irmãs, Padre Paulo disse durante a bênção do casal, Gabrieli e Daniel nos ensinam que um casamento verdadeiro não se constrói apenas no amor entre duas pessoas, mas no amor que esse casal compartilha com o mundo. Gabriel, agora com 1 ano, estava nos braços de Dona Maria, batendo palminhas a cada palavra do padre. Durante o brinde, Gabrieli fez um discurso que tocou profundamente todos os presentes. Há 2 anos, eu era uma mulher rica, mas vazia, preocupada apenas com coisas superficiais. Deus permitiu que eu perdesse tudo. Memória, família, dinheiro, para descobrir que minha verdadeira riqueza estava na capacidade de amar e servir. Ela olhou para Daniel, que segurava Gabriel. Daniel me ensinou que o amor verdadeiro não é posse, mas parceria. E Gabriel me ensina todos os dias que somos responsáveis por deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Suas palavras foram recebidas com aplausos calorosos e muitas lágrimas de emoção. Mas vocês sabem qual é o meu maior tesouro hoje? Ela continuou. Não são os projetos que conseguimos realizar, nem mesmo minha família linda. É a certeza de que Deus pode transformar qualquer tragédia em bênção, qualquer final em um novo começo. E é saber que cada pessoa aqui faz parte da família que Deus escolheu para mim. 2 anos depois do casamento, Gabriele recebeu uma carta que mudaria mais uma vez o rumo de sua história. Era de Marcos Santos Mendonça, escrita da prisão. Querida Gabriele, a carta começava. Sei que não tenho direito de pedir nada depois de tudo que fizemos, mas preciso te contar algo importante. A carta revelava que Roberto havia escondido informações durante o julgamento. Havia ainda mais dinheiro, contas offshore, investimentos internacionais, propriedades em outros países, que legalmente pertenciam a Gabriele. Ele esperava sair da prisão e acessar esses recursos. Marcos escrevia. Mas minha consciência não me permite mais ser cúmplice dele. Quando o advogado confirmou as informações da carta, descobriu-se que a fortuna real de Gabriele era quase 3 vezes maior do que se imaginava. São mais de 150 milhões de reais, senhora Santos, ele informou. A senhora se tornou uma das mulheres mais ricas do país. A reação de Gabriele foi a mesma de sempre. Quanto mais Deus nos abençoa, maior é nossa responsabilidade de abençoar outros. Ela decidiu usar esses recursos adicionais para expandir a Fundação Gabriel Santos para outras cidades, criando uma rede nacional de apoio a famílias vulneráveis. Mas havia ainda uma última surpresa guardada por Deus nessa história extraordinária. Uma descoberta que mostraria que os planos divinos são sempre maiores e mais perfeitos do que podemos imaginar, e que cada dor que enfrentamos pode se transformar na semente de bênçãos inimagináveis para incontáveis outras pessoas. A expansão da Fundação Gabriel Santos para outras cidades trouxe uma descoberta que ninguém esperava. Durante a inauguração da 2ª unidade, em Ribeirão Preto, Gabriele conheceu uma jovem voluntária chamada Ana Cláudia, que a deixou profundamente impactada. Havia algo familiar nela, uma conexão inexplicável que Gabriele não conseguia entender. Ana, ela perguntou durante uma conversa no final do dia, posso perguntar sobre sua família? Você me lembra alguém, mas não consigo identificar quem. A jovem sorriu timidamente. Na verdade, senhora Gabriele, eu que deveria estar perguntando sobre a sua família. Minha mãe sempre disse que eu tinha uma irmã mais velha, que foi adotada quando era bebê, mas nunca conseguimos encontrá-la. O coração de Gabriele disparou.
Durante sua recuperação da memória, ela havia lembrado de fragmentos confusos sobre uma criança, flashes de uma menina pequena que costumava visitar a casa dos Santos Mendonça quando ela era adolescente. Ana, qual é o seu sobrenome completo? Ana Cláudia Mendonça Silva. Minha mãe disse que meu pai era um Santos Mendonça, mas que a família nunca nos reconheceu. A revelação que se seguiu foi impressionante. Ana Cláudia era filha de um relacionamento extraconjugal do pai de Gabrieli, Sebastião Santos Mendonça. Quando a criança nasceu, a família havia pressionado a mãe a entregá-la para a adoção, oferecendo dinheiro em troca do silêncio. Mas a mãe de Ana conseguiu manter a filha, criando-a sozinha em condições muito humildes. Gabrieli, Ana disse com lágrimas nos olhos quando os exames de DNA confirmaram o parentesco. Durante toda a minha vida, eu sonhei em conhecer minha família paterna. Nunca imaginei que minha irmã seria alguém que dedica a vida a ajudar pessoas como minha mãe, e eu fomos um dia. O abraço entre as duas irmãs foi um dos momentos mais emocionantes na história da Fundação. A descoberta de que tinha uma irmã mudou novamente a perspectiva de Gabrieli sobre os planos de Deus. Daniel, ela disse naquela noite enquanto observavam Gabriel dormindo. Você percebe que Deus usou até mesmo a crueldade dos meus tios para me levar até Ana? Se eu não tivesse perdido a memória, se não tivesse criado a Fundação, talvez nunca a encontrasse. Ana Cláudia se tornou a coordenadora geral da Fundação Gabriel Santos, trazendo uma perspectiva única, por ter vivido na pele as dificuldades que a instituição buscava resolver. Irmã, ela disse para Gabrieli durante uma reunião com investidores, você transformou nossa tragédia familiar em esperança para milhares de pessoas. Papai seria muito orgulhoso do que você se tornou. A menção ao pai trouxe uma reflexão profunda para Gabrieli. Ana, às vezes fico pensando se nossos pais sabiam dos planos dos tios Roberto e Marcos. Se eles estivessem vivos, será que teriam nos protegido? Ana segurou sua mão. Irmã, prefiro acreditar que eles estão vendo de onde estão agora e que se sentem honrados pelo que fizemos com a herança que deixaram. 5 anos depois da primeira perda de memória, a Fundação Gabriel Santos havia se tornado um modelo nacional. Possuía 15 unidades em diferentes estados, havia ajudado mais de 5.000 famílias e mantinha programas de capacitação profissional que tinham 95% de efetividade na reinserção social das mulheres assistidas. Gabriel, agora com 5 anos, crescia como uma criança normal, mas com uma consciência social extraordinária. Mamãe, ele perguntou certa manhã durante o café da manhã, por que algumas crianças não têm casa como eu tenho? A pergunta singela do filho mostrou para Gabrieli que sua missão de criar uma próxima geração mais consciente estava funcionando. Filho, ela explicou pacientemente, algumas famílias passam por dificuldades como a mamãe passou quando você estava na minha barriga. Por isso nós ajudamos, para que elas possam ter uma casa e cuidar bem dos seus filhos, como o papai e eu cuidamos de você. Gabriel assentiu seriamente. Quando eu crescer, quero ajudar também. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando Mariana, a primeira jovem acolhida pela Fundação, se formou em enfermagem e voltou como funcionária. Gabrieli, ela disse durante a cerimônia de formatura, há 6 anos eu cheguei aqui sem esperança, grávida e com medo. Hoje sou uma profissional capacitada, tenho minha casa própria e minha filha estuda em uma boa escola. Mas o mais importante, aprendi que sempre posso recomeçar. A história de transformação de Mariana se repetia constantemente na Fundação. Carmen, que havia chegado vítima de violência doméstica, se tornou advogada especializada em direitos da mulher. Joana, que era analfabeta quando foi acolhida, terminou o ensino médio e abriu uma pequena confeitaria. Cada história era uma prova viva de que investir em pessoas é o melhor investimento que se pode fazer. Gabrieli, disse o governador do estado durante uma visita oficial, o modelo da Fundação Gabriel Santos está sendo estudado por outros países. Vocês criaram algo revolucionário, um sistema que não apenas assiste, mas empodera as pessoas. Gabrieli sorriu humildemente. Excelência, o revolucionário foi Deus permitir que eu perdesse tudo para descobrir o que realmente importa. Durante uma entrevista para um documentário sobre a Fundação, o jornalista perguntou, Senhora Gabrieli, se você pudesse voltar no tempo e evitar toda a tragédia que sofreu, você faria isso? A resposta dela resumiu perfeitamente sua jornada de fé. Não, porque se eu não tivesse passado por tudo isso,
Milhares de famílias não teriam recebido ajuda, eu não teria encontrado minha irmã, e Gabriel não teria crescido vendo que nossa missão na vida é servir uns aos outros. O documentário terminou com imagens da primeira unidade da fundação, construída no terreno ao lado da Igreja do Sagrado Coração. Padre Paulo, agora com cabelos completamente brancos, aparecia brincando com as crianças do berçário. Quando encontrei Gabrieli naqueles degraus, ele dizia para a câmera: eu pensei que estava apenas ajudando uma jovem em dificuldade. Não sabia que estava sendo usado por Deus para plantar uma semente que se tornaria uma árvore que daria frutos para toda uma geração. Mas a história ainda não havia terminado. Deus tinha ainda mais uma surpresa reservada. Uma descoberta que conectaria toda a jornada de Gabrieli a um propósito ainda maior, mostrando que até mesmo as maiores tragédias podem ser transformadas nas maiores bênçãos quando entregamos nossa vida completamente nas mãos do Criador. O momento que mudaria tudo para sempre chegou durante uma visita de rotina ao presídio onde Roberto Santos Mendonça cumpria sua sentença. Gabrieli havia começado a visitá-lo regularmente depois que ele enviou uma carta pedindo perdão genuíno e expressando o desejo de se reconciliar com Deus. Era uma tarde fria de inverno quando ela chegou para aquela que seria a visita mais importante de suas vidas. Roberto estava visivelmente diferente. Os 5 anos de prisão haviam mudado completamente sua aparência e, mais importante, sua atitude. Os cabelos grisalhos, o rosto marcado pelo tempo, mas principalmente os olhos que não demonstravam mais a arrogância de antes, apenas uma profunda tristeza e um arrependimento genuíno. Gabrieli, ele disse assim que se sentaram na sala de visitas, há algo que preciso te contar. Algo que guardei todos esses anos e que não consegui revelar nem durante o julgamento. Sua voz tremulou. É sobre seus pais, sobre o acidente deles. O coração de Gabrieli parou por um momento. O que você quer dizer, tio Roberto? Ela sempre havia aceito que a morte dos pais num acidente de carro havia sido uma tragédia inevitável. Roberto respirou profundamente, como se estivesse reunindo coragem para fazer a confissão mais difícil de sua vida. Não foi um acidente, Gabrieli. Nós planejamos aquilo também. As palavras saíram como uma confissão dolorosa que ele carregava há anos. Seu pai havia descoberto que Marcos e eu estávamos desviando dinheiro das empresas da família. Ele ia nos denunciar, ia nos tirar da administração dos negócios. Gabrieli sentiu como se o mundo tivesse parado. Vocês mataram meus pais? A incredulidade em sua voz era misturada com uma dor profunda que ela pensava que nunca mais sentiria. Roberto começou a chorar, um choro desesperado de quem finalmente liberta um segredo terrível. Contratamos os mesmos homens que depois usamos contra você. Foi planejado para parecer um acidente na estrada, mas depois, quando vimos você sofrendo tanto com a morte deles, quando vimos como você amava seus pais, ele parou, soluçando. Eu me odiei todos os dias desde então. E quando você engravidou e ameaçou nossos planos novamente, eu me tornei um monstro. A revelação foi como um tsunami emocional para Gabrieli. Durante anos ela havia sofrido pela perda acidental dos pais e agora descobria que havia sido assassinato premeditado pelos próprios irmãos deles. Por que está me contando isso agora, tio Roberto? Ela perguntou com a voz embargada. Porque não consigo mais viver com essa mentira. E porque vi o que você fez com sua vida, como transformou nossa crueldade em bondade, como usou sua fortuna para ajudar pessoas. Roberto olhou diretamente nos olhos dela. Você se tornou a filha que meu irmão queria que você fosse, apesar de tudo que fizemos para destruí-la. E porque também descobri algo nos últimos meses que pode mudar tudo. Ele tirou uma carta do bolso. Recebi isso da viúva de um dos homens que contratamos. Ele morreu há 1 ano, mas antes de morrer confessou tudo para ela e pediu que ela te encontrasse. Roberto entregou a carta para Gabrieli com as mãos tremendo. A carta revelava detalhes terríveis sobre a morte dos pais de Gabrieli, mas também continha uma informação que mudaria tudo. Havia gravações. O homem havia gravado suas conversas com Roberto e Marcos como uma espécie de seguro de vida, e essas gravações estavam escondidas em um cofre em São Paulo. Gabrieli, Roberto disse, essas gravações vão me condenar à prisão perpétua, vão destruir completamente o que resta da minha vida, mas eu quero que você as tenha. Seus pais merecem justiça, mesmo que tardia. Ele fez uma pausa. E você merece saber toda a verdade. Quando Gabrieli saiu do presídio naquela tarde,
Estava carregando muito mais do que uma carta. Estava carregando o peso de uma verdade que redefinia completamente sua história familiar. Durante todo o caminho de volta para casa, ela lutou contra ondas de raiva, tristeza e uma sensação avassaladora de injustiça. Daniel, ela disse quando chegou em casa e contou tudo para o marido. Como é possível que pessoas sejam capazes de tanta maldade? Não apenas tentaram me matar por dinheiro, eles mataram meus pais também. Daniel assegurou, enquanto ela chorava pela primeira vez em anos, com uma dor profunda e inconsolável. Gabrieli, ele disse suavemente, sei que isso é terrível, mas olhe o que Deus fez através de toda essa tragédia. Olhe quantas vidas foram transformadas através da sua dor. Olhe para Gabriel, para Ana Cláudia, para as milhares de famílias que foram ajudadas. Ele acariciou seu cabelo. Deus transformou a maior maldade em uma das maiores bênçãos que já vi. Naquela noite, Gabrieli não conseguiu dormir. Estava em oração profunda, lutando entre a dor da descoberta e a necessidade de perdoar mais uma vez. Deus, ela orava, como posso perdoar quem matou meus pais? Como posso continuar visitando Roberto, sabendo que ele destruiu minha família? A resposta veio de uma forma inesperada. Gabriel, agora com 6 anos, apareceu no quarto dos pais no meio da madrugada. Mamãe, por que você está chorando? Ele perguntou com a inocência própria da idade. Gabrieli o pegou no colo, sentindo o perfume doce de criança que sempre a acalmava. Gabriel, mamãe descobriu algo muito triste sobre os avós que você nunca conheceu. Ela explicou com cuidado. Pessoas más fizeram algo terrível com eles. Gabriel pensou por um momento, e então disse algo que mudou completamente a perspectiva de Gabrieli. Mamãe, mas se essas pessoas não tivessem feito isso, você não teria me encontrado, né? A simplicidade profunda daquela observação tocou o coração de Gabrieli como um raio de luz divina. Como assim, meu amor? Você sempre me conta que Deus fez você passar por coisas difíceis para que você pudesse ajudar outras pessoas. Se os avós não tivessem morrido, talvez você não fosse a mamãe que ajuda tantas crianças. Naquele momento, Gabrieli entendeu que até mesmo a mais cruel das revelações fazia parte de um plano maior. Você está certo, meu filho. Deus usa até as coisas mais tristes para fazer coisas bonitas. Gabriel sorriu e beijou o rosto da mãe. Então você vai perdoar as pessoas más, como sempre faz? A pergunta saiu com uma naturalidade que mostrou como a criança havia absorvido os valores que os pais ensinavam. Sim, Gabriel, vou perdoar porque Jesus nos ensina a perdoar mesmo quando dói muito. Naquela madrugada, com seu filho nos braços, Gabrieli tomou a decisão mais difícil de sua vida. Iria não apenas perdoar Roberto mais uma vez, mas também apoiá-lo na entrega das gravações para a justiça. 2 semanas depois, Gabrieli estava novamente no presídio, mas desta vez acompanhada da delegada Carmen e de um promotor público. Roberto havia concordado em colaborar completamente com a reabertura da investigação sobre a morte dos pais de Gabrieli. Eu quero contar tudo, ele disse. Cada detalhe, cada pessoa envolvida, cada centavo usado. As gravações recuperadas do cofre em São Paulo foram devastadoras. Continham não apenas os detalhes do assassinato dos pais de Gabrieli, mas também evidências de outros crimes financeiros que a família Santos Mendonça havia cometido ao longo dos anos. O caso se transformou em uma das maiores investigações criminais da região. Gabrieli, disse o promotor após analisar todo o material, essas evidências vão resultar em dezenas de novos processos. Vamos conseguir recuperar milhões de reais que foram roubados de outros investidores e várias pessoas que foram prejudicadas pelos esquemas da sua família vão finalmente ter justiça. Mas a decisão mais surpreendente veio quando Gabrieli soube que a colaboração de Roberto resultaria em benefícios legais para ele. Doutor, ela disse para o promotor, quero pedir que meu tio Roberto seja transferido para um regime de trabalho comunitário assim que possível. Gostaria que ele trabalhasse na Fundação Gabriel Santos. A proposta causou espanto em todos. Gabrieli, a delegada Carmen questionou. Você tem certeza? Ele tentou matá-la 2 vezes e assassinou seus pais. Gabrieli assentiu com firmeza. Doutora Carmen, a justiça não é apenas punir, é também restaurar. Se Roberto está genuinamente arrependido, ele pode usar o resto de sua vida para reparar o mal que fez. A ideia parecia impossível, mas o comportamento exemplar de Roberto na prisão, sua colaboração total com a justiça e o perdão público de Gabrieli pesaram na decisão judicial. 1 ano depois,
Roberto Santos Mendonça estava trabalhando como voluntário na fundação, sob supervisão judicial e dedicando 12 horas diárias ao atendimento de famílias carentes. Gabrieli, ele disse em seu primeiro dia de trabalho na fundação, com lágrimas nos olhos, eu não mereço essa chance, não mereço seu perdão. Gabrieli estava organizando doações no almoxarifado quando ele chegou. Tio Roberto, nenhum de nós merece o perdão de Deus, mas ele nos dá mesmo assim. Quem sou eu para agir diferente? A transformação de Roberto foi impressionante. O homem que havia sido capaz de assassinar por dinheiro agora passava os dias ajudando crianças a fazerem a lição de casa, servindo refeições para mães em dificuldade e usando sua experiência empresarial para ensinar habilidades administrativas para as mulheres que buscavam recolocação no mercado de trabalho. Sabe qual é a parte mais incrível desta história? Padre Paulo comentou durante uma missa especial, celebrando os 8 anos da fundação. Deus usou até mesmo os assassinos dos pais de Gabrieli para aumentar os recursos disponíveis para ajudar pessoas carentes. Cada crime revelado resultou em restituições que foram diretamente para a fundação. Gabriel, agora com 7 anos, havia se acostumado a ver o tio-avô Roberto trabalhando na fundação. Mamãe, ele perguntou certa tarde, o tio Roberto era uma pessoa má antes? Gabrieli pensou cuidadosamente antes de responder. Sim, Gabriel, ele fez coisas muito ruins, mas Deus mostrou para ele um caminho melhor. E agora ele usa sua vida para fazer o bem. Então qualquer pessoa pode mudar? Gabriel insistiu. Sim, meu filho. Qualquer pessoa que realmente queira mudar e peça ajuda para Deus pode se tornar uma pessoa melhor. Esta conversa se tornaria fundamental para o futuro de Gabriel, plantando sementes de compaixão e esperança que ele levaria para o resto da vida. Marcos, o outro tio, também havia pedido para trabalhar na fundação após cumprir sua sentença. Gabriele, ele disse quando foi libertado, Roberto me conta sobre o trabalho que vocês fazem. Eu gostaria de ajudar também, se você permitir. A resposta dela foi imediata. Tio Marcos, sempre há lugar na família de Deus para quem quer recomeçar. A presença dos 2 tios trabalhando na fundação criou situações surreais, mas profundamente transformadoras. Homens que haviam tramado para matar a própria sobrinha, agora passavam os dias cuidando de crianças órfãs e ajudando mães desesperadas. É a prova mais clara de que Deus pode transformar qualquer coração, Gabriele costumava dizer. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu durante uma reunião da diretoria da fundação. Roberto estava apresentando um relatório sobre os programas de capacitação profissional quando foi interrompido por Mariana, a primeira jovem acolhida pela instituição. Senhor Roberto, ela disse, o senhor sabe que foi sua sobrinha que salvou minha vida e a da minha filha. Roberto parou de falar, claramente emocionado. Eu sei, Mariana, e é por isso que dedico cada dia da minha vida tentando reparar o mal que causei. Mariana se levantou e, para surpresa de todos, o abraçou. Então, obrigada por permitir que Deus usasse até mesmo seus erros para criar algo tão bonito. Naquele abraço entre a vítima indireta e o algoz arrependido, todos na sala entenderam que estavam testemunhando um dos maiores milagres possíveis, a transformação completa do coração humano através do perdão e da graça divina. A história, que havia começado com ganância e assassinato, havia se transformado numa das mais poderosas demonstrações de redenção e amor incondicional. Mas Deus ainda tinha uma última surpresa reservada para esta família restaurada, uma descoberta que conectaria toda a jornada de Gabriele a um propósito ainda maior, mostrando que cada lágrima derramada, cada dor enfrentada e cada ato de perdão havia sido cuidadosamente orquestrado para um final que superaria todas as expectativas e tocaria vidas ao redor do mundo inteiro. 10 anos após aquela primeira manhã, quando Gabriele apareceu nos degraus da Igreja do Sagrado Coração, a Fundação Gabriel Santos havia se tornado um fenômeno internacional. Com 50 unidades em 15 países, a metodologia desenvolvida por Gabriele e sua equipe havia transformado a vida de mais de 100.000 famílias ao redor do mundo. O que começou como uma história pessoal de perda de memória e restauração havia se tornado um movimento global de esperança. Universidades estudavam o modelo Santos de assistência social, governos adaptavam suas políticas públicas baseadas nos resultados da fundação e organizações internacionais replicavam os programas em continentes inteiros. Gabriel, agora com 11 anos,
havia crescido imerso neste ambiente de serviço e compaixão. Era comum vê-lo nos fins de semana, ajudando na fundação, brincando com crianças menores, ou ajudando sua mãe a organizar eventos de arrecadação. "Mamãe", ele disse certa manhã, "quando eu crescer, quero ser médico como o papai, mas também quero cuidar da fundação como você." "Por quê, meu filho?" Gabrieli perguntou, curiosa para entender a motivação profunda dele. "Porque aprendi que a gente só é feliz de verdade quando está fazendo outras pessoas felizes. E vocês me ensinaram que Deus nos dá coisas boas para compartilhar, não para guardar só para nós." A sabedoria precoce do menino emocionou não apenas os pais, mas todos que o ouviram. Neste 10º aniversário, Gabrieli decidiu fazer algo especial: convidar todas as pessoas que haviam feito parte de sua jornada para uma celebração na Igreja do Sagrado Coração. Seria uma missa de ação de graças, seguida de uma grande festa no complexo da fundação. Padre Paulo, agora aposentado, mas ainda muito ativo, seria o celebrante principal. Aos 68 anos, ele costumava dizer que a história de Gabrieli havia sido o maior privilégio pastoral de sua vida. "Deus me permitiu ser uma pequena peça no milagre mais extraordinário que já presenciei", ele dizia com humildade. Delegada Carmen, que havia se tornado uma grande amiga da família, estaria presente com sua própria família. "Gabrieli", ela disse durante os preparativos, "em 30 anos de carreira policial, nunca vi uma vítima transformar tão completamente uma tragédia em bênção. Você redefiniu minha compreensão sobre justiça e perdão." Ana Cláudia. A irmã que Gabrieli encontrou durante a expansão da fundação agora coordenava as operações internacionais. "Irmã", ela disse, "lembra quando éramos crianças e sonhávamos em ter uma família grande e unida? Deus nos deu uma família de milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas talvez a presença mais significativa seria a de Roberto e Marcos Santos Mendonça. Os dois homens que uma vez tentaram destruir Gabrieli agora eram pilares fundamentais da fundação. Roberto havia se tornado especialista em programas de reinserção social para ex-presidiários, enquanto Marcos coordenava os projetos de capacitação profissional. "Gabrieli", Roberto disse na véspera da celebração, "há 10 anos eu era um homem perdido na ganância e no ódio. Hoje, trabalhando ao seu lado, entendo o que significa realmente viver. Você me deu muito mais do que perdão. Você me deu uma nova vida com propósito." O dia da celebração amanheceu ensolarado e cheio de esperança. A Igreja do Sagrado Coração estava decorada com flores cultivadas na horta comunitária da fundação, e os degraus onde tudo começou estavam cobertos por um tapete vermelho simbólico, representando o caminho que Gabrieli havia percorrido da desolação à restauração. Quando começou a missa, Padre Paulo olhou para a congregação lotada. Havia mais de 1000 pessoas presentes, incluindo beneficiários da fundação, voluntários, autoridades e pessoas que haviam sido tocadas pela história de Gabrieli. "Irmãos e irmãs", ele começou, "hoje celebramos muito mais do que 10 anos de uma fundação. Celebramos a prova de que Deus pode transformar qualquer final em um novo começo." Gabrieli, agora com 33 anos, estava sentada na primeira fileira com Daniel e Gabriel. Ao seu lado, Ana Cláudia segurava o filho de 3 anos que havia adotado através da fundação. Atrás deles, Roberto e Marcos estavam cercados pelas famílias que haviam ajudado a reconstruir suas vidas. Durante a homilia, Padre Paulo contou novamente a história completa, desde o primeiro dia quando encontrou Gabrieli nos degraus, passando pela descoberta de sua identidade, o julgamento dos tios, o nascimento de Gabriel, a criação da fundação, até a transformação de Roberto e Marcos. Esta história nos ensina que não existem pessoas irrecuperáveis, apenas pessoas que ainda não encontraram o amor que pode transformá-las. Quando chegou o momento de Gabrieli falar, ela se dirigiu para o mesmo local, onde anos antes havia perdoado publicamente seus tios. "Meus queridos irmãos e irmãs", ela começou, "10 anos atrás eu estava sentada naqueles degraus." Apontou para a entrada da igreja, sem memória, sem família, sem casa, sem esperança. "Hoje estou aqui cercada pela maior família que alguém poderia sonhar. Aprendi que Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhuma perda. Tudo em nossa vida pode ser transformado em bênção quando entregamos nosso coração completamente a Ele." Sua voz ecoou clara e forte por toda a igreja. "Perdi meus pais, perdi minha memória, quase perdi minha vida. Mas ganhei muito mais do que perdi. Ganhei uma irmã maravilhosa,
Ela olhou para Ana Cláudia. Ganhei uma família espiritual de milhares de pessoas ao redor do mundo. Ganhei a oportunidade de ver tios que tentaram me matar se transformarem em exemplos de redenção. As lágrimas corriam pelo rosto de Roberto e Marcos, que nunca se acostumavam com a generosidade dela. Mas o que mais ganhei foi a certeza de que nossa vida só tem sentido quando vivemos para algo maior do que nós mesmos. Gabriel me ensina isso todos os dias. Ela olhou para o filho. E todas as famílias que passaram pela fundação me ensinaram que a verdadeira riqueza está em compartilhar esperança. Gabriel se levantou espontaneamente e correu para o lado da mãe. Mamãe, ele disse no microfone com a naturalidade de uma criança. Eu quero falar uma coisa também. Gabriele sorriu e se abaixou para ficar na altura dele. O que você quer falar, meu amor? Eu quero dizer obrigado para todas as pessoas que cuidaram da mamãe antes de eu nascer. Especialmente para o tio Roberto e o tio Marcos, porque mesmo tendo feito coisas ruins, agora eles ajudam muitas crianças como eu. O menino olhou diretamente para os dois homens. E eu quero dizer que os perdoo também e que amo vocês. O silêncio que se seguiu foi profundo e sagrado. Roberto e Marcos choravam abertamente, assim como centenas de pessoas na congregação. O perdão inocente de uma criança havia selado de forma definitiva a transformação de toda aquela família. Padre Paulo voltou ao microfone com os olhos marejados. Irmãos, acabamos de testemunhar o que Jesus quis dizer quando falou que precisamos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Este menino nos ensina que o perdão verdadeiro não conhece limites nem condições. A missa terminou com uma bênção especial. Padre Paulo pediu para que toda a congregação estendesse as mãos em direção a Gabrieli e sua família e orou. Senhor, abençoa esta família que nos ensinou que tua graça pode transformar qualquer tragédia em testemunho, qualquer dor em cura, qualquer final em começo. Que a história deles continue inspirando gerações a acreditar no poder do perdão e do amor incondicional. A festa que se seguiu no complexo da fundação foi uma celebração de vida, esperança e transformação. Havia pessoas de todos os continentes onde a Fundação Gabriel Santos operava, cada uma trazendo histórias de vidas transformadas pelo modelo criado por Gabrieli. Senhora Santos, disse a representante da ONU durante a festa, quero anunciar oficialmente que a Fundação Gabriel Santos foi escolhida como modelo global para combate à pobreza extrema. Seu método será implementado em 100 países nos próximos 5 anos. O anúncio foi recebido com aplausos calorosos de todos os presentes. Mas para Gabriele, o momento mais especial não foi o reconhecimento internacional. Foi quando ela viu Roberto brincando com as crianças da fundação, ensinando-as a fazer origami, e quando viu Marcos ajudando uma jovem mãe a preparar seu currículo para uma entrevista de emprego. E quando viu Gabriel distribuindo brinquedos para as crianças menores com o mesmo cuidado que ela havia aprendido a distribuir esperança. Naquela noite, quando a festa acabou e todos foram para casa, Gabriele ficou sozinha por alguns minutos, nos degraus onde tudo havia começado. Daniel se aproximou e se sentou ao lado dela. No que você está pensando? Ele perguntou. Estou pensando em como Deus escreve nossas histórias, ela respondeu, olhando para as estrelas. 10 anos atrás eu estava aqui sem lembrar nem meu próprio nome. Hoje, nosso nome está ajudando pessoas em todos os continentes. Deus realmente faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E agora, quais são os sonhos para os próximos 10 anos? Daniel perguntou. Gabriele sorriu. Quero ver Gabriel crescer, sabendo que sua missão na vida é continuar multiplicando o bem. Quero ver nossa irmã Ana coordenando a fundação quando eu não puder mais fazê-lo. E quero ver Roberto e Marcos terminando suas vidas como exemplos de que nunca é tarde para recomeçar. Mas, principalmente, ela continuou. Quero que nossa história continue mostrando para pessoas do mundo inteiro que não importa quão perdidos possamos nos sentir, não importa quão grande seja a nossa tragédia, Deus sempre tem um plano de restauração. Sempre há esperança. Sempre há um novo começo. Daniel a beijou suavemente. Você sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso? Qual? Ela perguntou. É que nossa história ainda está sendo escrita. Gabriel mal começou sua jornada. A fundação ainda vai crescer muito mais e centenas de milhares de pessoas ainda serão tocadas pelo que começou aqui nestes degraus. Quando finalmente se levantaram para ir para casa, Gabriele fez uma última oração silenciosa. Obrigada, Senhor,
por usar até mesmo minha perda de memória para me ensinar quem eu realmente sou. Obrigada por transformar a ganância dos meus tios em generosidade, por transformar minha dor em cura para outros, por transformar meu fim em um novo começo. E assim, 10 anos depois daquela primeira manhã, quando uma jovem grávida e sem memória apareceu nos degraus de uma igreja, o mundo havia sido tocado por uma das mais poderosas demonstrações de que Deus pode transformar qualquer tragédia no maior dos milagres. A história de Gabriele Santos havia se tornado muito mais do que uma história pessoal. Havia se tornado um testemunho eterno de que o amor sempre vence o ódio, o perdão sempre vence a vingança e a fé sempre vence o medo. A grávida sem memória que pedia esmolas descobriu que sua maior riqueza não estava nos milhões que herdou, mas na capacidade infinita de amar, perdoar e servir que Deus havia plantado em seu coração. E essa riqueza, diferentemente do dinheiro, só aumentava quando era compartilhada, criando um ciclo eterno de bênçãos que continuaria transformando vidas por gerações e gerações.